Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. É muito bom ter você aqui conosco. E neste episódio, nós vamos focar em alguns versículos de 2 Néfi, capítulo 4. E você já sabe, se ainda não está inscrito no canal, te inscreve aí. Você será avisado sempre que a gente tiver um vídeo novo. Em 2 Néfi, capítulo 4, Leí profetiza e abençoa a sua posteridade, reforçando a importância da obediência aos mandamentos de Deus. E Néfi, que sabia que seu pai logo os deixaria, reflete sobre sua jornada espiritual, reconhecendo as maravilhas divinas, confrontando suas fraquezas diante das tentações. Ele busca redenção e orientação divina em meio às adversidades. Este capítulo, queridos, ele convida a reflexão sobre a relação entre a fé, gratidão e esperança, nos inspirando a seguir o exemplo de Néfi, rumo à retidão. Leí era sem dúvida um pai amoroso, demonstrando sua profunda preocupação com os filhos. O versículo 5 exemplifica seu zelo paternal, revelando que, ciente de sua própria morte, ele não poderia deixar seus filhos desprovidos de bênçãos e orientações. Ele confiava que, ao serem criados no caminho adequado, permaneceriam nele ao longo de suas vidas. Tal atitude é uma poderosa demonstração de amor e cuidado e responsabilidade paternal também. Vamos ler o primeiro versículo. Mas eis que eu, meus filhos e minhas filhas, não posso descer à sepultura sem vos deixar uma bênção. Pois eu sei que se fordes criados no caminho que deveis seguir, não vos afastareis dele. Obviamente, queridos, Leí conhecia os escritos sagrados de que agora temos nomeados como o Velho Testamento, E ao dizer estas coisas, ele está parafraseando uma passagem de Provérbios que diz: instruir a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. O uso que Leí faz dessa escritura é interessante, porque seus dois filhos, Lamã e Lemuel, vocês se lembram dele, parecem ser uma exceção a essa regra. Não há nada no registro de Néfi que indique que Leí tenha feito um péssimo trabalho como pai. Pelo contrário, em muitas ocasiões, ele implorou a estes dois filhos, com todo o sentimento e súplica de um terno pai, para que ouvissem suas palavras. Mas algumas almas podem resistir a uma educação justa. O arbítrio é concedido a todos. Nós vimos isso na última aula. E se um espírito de rebelião enraizar na alma, toda a justiça do mundo será rejeitada. Alguns filhos nascidos de bons pais, criados em ambientes saudáveis, se rebelam, enquanto seus irmãos, criados no mesmo lar, permanecem fiéis ao Senhor. Talvez isso faça com que alguém questione a atitude e o espírito do indivíduo na esfera pré-mortal. Mas nós devemos lembrar da passagem das Escrituras que afirma: o mesmo espírito que possuir vosso corpo, quando deixardes esta vida, esse mesmo espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Também é verdade que o mesmo espírito que possuímos na vida pré-mortal é aquele que reside em nossos corpos agora. No entanto, o provérbio de Salomão normalmente se confirma. Salomão deveria saber disso, Ele provavelmente teve centenas,
quem sabe até milhares de filhos nascidos de suas 700 esposas e 300 concubinas. Em 2 Nefe, capítulo 4, versículo 15, nós lemos: porque minha alma se deleita nas Escrituras, e meu coração nela medita e escreve-as para instrução e proveito de meus filhos. Se você entregar um livro de Mórmon ou uma Bíblia a uma pessoa não nascida de bons pais, que não tenha recebido alguma instrução em todo o conhecimento de seus pais, que não tenha adquirido um conhecimento de bondade e dos mistérios de Deus, e os fizesse ler qualquer passagem, eles provavelmente não entenderiam o que isso significa. Talvez alguém até digam que a leitura é chata e não continuariam a ler a menos que fossem forçados. E provavelmente esse alguém vai perguntar: como alguém pode se deleitar nas Escrituras? Queridos irmãos, as Escrituras são como um par de sapatos velhos. Quando esse sapato está novo, o couro machuca os pés. Os sapatos são duros, não se acomodam entre os pés. Eles são duros, sem forma, são desconfortáveis. Com o tempo, os sapatos vão se moldando ao formato de seus pés e se tornam tão confortáveis que até parecem uma extensão natural de seu corpo. Com as Escrituras pode ser a mesma coisa. Mas, por favor, não ponha as Escrituras nos pés. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu quero dizer que quanto mais tempo você se dedica a ler as Escrituras, mais confortáveis elas vão se tornar. À medida que persistimos na leitura das Escrituras, elas se tornam mais compreensíveis, mais inspiradoras e mais deliciosas para a alma. O Senhor nos convidou a ir até Ele e aprender. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Existe maneira melhor de aprender sobre o Salvador do que estudando as Escrituras? Você conhece alguma forma melhor? Precisamos desenvolver e promover o amor pelas Escrituras. Precisamos nos tornar como Nefe em nosso amor pelas coisas do Senhor. O efeito do estudo diligente das Escrituras é nos tornar forte nas coisas do Espírito. Alma, ele se regozijou muito por haver encontrado seus irmãos. E o que o alegrou ainda mais foi que eles ainda eram seus irmãos no Senhor. Sim, e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Queridos irmãos, existe uma razão pela qual as Escrituras exigem mais do que uma leitura casual. As Escrituras, elas estão recheadas de verdades de importância eterna. E muitas vezes estas verdades estão tão próximas umas das outras que não é possível entender todo o seu significado com uma única leitura da passagem. Precisa ler várias vezes até assimilar. Muitas vezes é enquanto ponderamos
que o Espírito fala conosco. Se você puxar pela memória, vai lembrar que eu já disse isso uma vez quando estudávamos primeiro Nefe, tá? Joseph F. Smith estava ponderando sobre as Escrituras quando lhe foi mostrado em visão o mundo espiritual. Nefe estava ponderando enquanto caminhava para casa, quando ouviu uma voz que lhe dizia: bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tem feito. Moroni, ele nos dá um padrão para ponderar. Ele sugere que, primeiro, nós leiamos as Escrituras. Segundo, nos lembremos do quanto o Senhor tem sido misericordioso conosco. E terceiro, meditemos e ponderemos sobre isso em nosso coração. Em Moroni 10:3, ele diz: e quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas, pelo poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, esta promessa não está limitada apenas em determinar a veracidade do livro de Mórmon. Ela se aplica também a todas as outras coisas. Eu também já disse isto em outro vídeo, você deve estar lembrado. O versículo 17 é outro versículo muito interessante deste capítulo 4 de 2 Nefe. Na verdade, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. O versículo diz: não obstante, apesar da grande bondade do Senhor, mostrando-me suas grandes e maravilhosas obras, meu coração exclama: ó, que homem miserável sou! Sim, meu coração se entristece por causa de minha carne. Minha alma se angustia por causa de minhas iniquidades. De que iniquidade Nefe está falando? Você sabe? Veja bem, se existisse um profeta na história que poderia ser caracterizado como impecável e fiel, esse profeta seria Nefe. Ele retornou fielmente a Jerusalém 2 vezes. Viajou pelo deserto. Foi o único membro de sua família que não murmurou quando a família sofria de fome. Ele construiu um navio e não reclamou após vagar em alto mar por 3 dias dentro deste navio. Então, queridos, de acordo com esta escritura, o que está incomodando Nefe? Do que ele está falando, afinal de contas? A resposta é clara e se encontra na escritura. Não muito depois da morte de Leí, o conflito entre Nefe e seus irmãos mais velhos, ele se agravou. A coisa ficou mais complicada para Nefe. No passado, parecia que Nefe não se incomodava com a atitude e a raiva de seus irmãos. Mas agora, a família está em crise. Nefe está zangado com seus irmãos por se enfurecerem contra ele. E é a essa iniquidade que ele se refere nestes versículos. E por que eu cederia ao pecado por causa de minha carne? Sim, porque sucumbiria às tentações para que o maligno tivesse lugar em meu coração, a fim de destruir minha paz e afligir minha alma. Porque estou irado por causa de meu inimigo. Desperta minha alma.
não te deixes abater pelo pecado. Regozija-te, ó meu coração, e não deis mais lugar ao inimigo de minha alma. No versículo 32, que também nós vamos ler, Nefe diz algo que me lembra muito o rei Davi, quando o profeta Natã foi até ele, depois que Davi havia achegado-se a Batseba. Você lembra, né? A esposa de Urias. As palavras que Davi usou foram: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um quebrantado e contrito coração não desprezarás, ó Deus. As palavras de Nefe foram: que as portas do inferno estejam constantemente fechadas diante de mim, porque meu coração está quebrantado e contrito o meu espírito. Ó Senhor, não me feches as portas da tua retidão, para que eu ande na senda do vale baixo, para que eu seja firme no caminho plano. Estes 2 versículos expressam um sentimento de arrependimento e busca por perdão de Deus. Presta bem atenção. Quando alguém diz que as portas do inferno estejam constantemente fechadas diante de mim, porque meu coração está quebrantado e contrito o meu espírito, essa pessoa está expressando um desejo de ser protegido das tentações e influências negativas que poderiam afastá-lo de Deus. E ele está reconhecendo a própria fragilidade e a necessidade de estar em comunhão com Ele. É uma expressão de humildade e busca por redenção espiritual. A doutrina do coração quebrantado e contrito, ela começa com a lei do sacrifício contida lá no Velho Testamento. Sob essa lei, os primogênitos eram sacrificados à semelhança do filho unigênito. Nós somos rápidos em ensinar que a lei do sacrifício de animais foi cumprida no sacrifício final de Jesus Cristo. Mas às vezes demoramos a perceber que havia uma lei de sacrifício substituta. A nova lei ensinada pelo Salvador exige um sacrifício igualmente regular e frequente. A diferença é que devemos sacrificar um coração quebrantado e um espírito contrito no altar do discipulado. É por meio da fé e desse sacrifício que podemos obter o perdão dos pecados, conforme diz Nefe. Eis que eles se oferecem sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. Para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Para que assimilássemos com mais clareza a importância desta doutrina, Jeová providenciou que ela constasse até mesmo no Antigo Testamento. O salmista Davi diz: pois não queres os sacrifícios que eu daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um quebrantado e contrito coração não desprezarás, ó Deus. Finalizando este episódio, no versículo 35 de 2 Nefe, capítulo 4, nos é dito: sim, sei que Deus dará com liberalidade ao que pedir. Sim, meu Deus dar-me-á, se eu não pedir impropriamente. Portanto,
levantarei a minha voz a ti. Sim, clamarei a ti, meu Deus, rocha de minha retidão. Eis que a minha voz eternamente ascenderá a ti, minha rocha e meu eterno Deus. Esta é a promessa feita àqueles que oram com fé, conforme registrado em Tiago. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Porém, peça-a com fé, não duvidando. Eu penso que esta é uma escritura que todo buscador da verdade deveria ter gravado na mente, pois ela reescreveu os rumos da história. Nefe, ele prossegue mostrando que sua fé é perfeita no princípio da oração, desde que ele saiba pedir. Tiago também advertiu contra pedir coisas pelas razões erradas. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O Senhor alertou a Oliver Cowdery para não pedir coisas que não deveria. Pede com fé. Não trate estas coisas levianamente. Não peças o que não deves. Quando oramos e ao pedir coisas a Deus, nossa atitude deve ser semelhante à do Salvador, quando ele sofreu no Getsemane. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, caro irmão.